Oi, pessoal. Então, eu tenho trabalhado com câncer desde o meu 2º ano de faculdade. E aí eu sempre trabalhei testando novas drogas em linhagens celulares. E aí esse ano, com o meu projeto de mestrado, mudou um pouquinho. E agora eu estou trabalhando um pouquinho na busca de biomarcadores do câncer. Então eu decidi falar meio geralzão para vocês o que seria isso. Depois até incluir um pouquinho do meu projeto. Então, primeiro eu preciso falar certinho o que é câncer. Eu acho que várias pessoas aqui já trabalham com câncer, já devem ter dado uma... Alguém já deve ter explicado. Mas, em geral, elas são doenças que são causadas por células que se dividem de forma anormal, descontrolada, e aí que elas conseguem invadir outros tecidos e órgãos. Então, num ser humano adulto normal, a gente tem um equilíbrio entre divisão celular e morte celular. Quando uma célula morre, outra já se divide para suprir aquele espaço. No câncer, o que ocorre é uma alteração genética, então você pode ter mutação de base que faz com que você tenha uma proteína diferente, que não tenha função, e comece a não controlar o ciclo celular. Ou você pode ter um gene, vai ser hiperexpresso, ele vai aparecer várias vezes no cromossomo em lugares que ele não deveria aparecer. E aí você tem a formação de mais proteínas, e isso também leva a célula a se dividir mais vezes sem controle. E com isso, você tem, então, uma divisão celular descontrolada, de forma que você tem a formação do tumor. Aqui, então, você tem uma célula com uma mutação genética, ela começa a se dividir descontroladamente e vai formar o câncer. É importante dizer aqui também que, conforme a célula vai se dividindo, como ela está descontrolada, mais mutações vão ocorrendo. Então, às vezes, dentro de um próprio tumor, essa célula aqui não é diferente da roxinha, que é diferente da azul. Então, às vezes, no próprio tumor, você tem células diferentes. E aí, no final, você pode ter células que vão começar a invadir outros tecidos, que são os casos de metástase. Aí eu trouxe aqui um estudo. Vamos imaginar que nós temos num hospital, nós temos a Joana tem 40 anos, ela tem reclamado de dores fortes de cabeça, náusea, teve um quadro de convulsão. E nós temos o Cadu. O Cadu tem 16 anos, ele estava com dores fortes na região do joelho e começou a apresentar um inchaço. Aí a Joana foi em vários médicos, até que decidiram pedir uma ressonância e encontraram um tumor. E o Cadu também foi em vários médicos, e aí eles encontraram também essa massa tumoral no joelho dele. E a minha pergunta é, esses dois tumores são iguais para vocês? Não? Por quê? As células são diferentes também. Um veio de célula de tecido nervoso, o outro veio de osso. E aí vocês acham... então, na verdade, a Joana foi diagnosticada com glioblastoma, que é um tumor cerebral, e o Cadu com osteosarcoma, que é um tumor ósseo, é o mesmo do menininho da Culpa é nas Estrelas. E vocês acham que o tratamento deve ser o mesmo? Não. Então, a Joana vai ser tratada, vai fazer uma cirurgia, ela vai passar por um processo de quimioterapia com uma droga que chama temozolomida e vai fazer radioterapia. Já o Cadu vai passar por quimioterapia, que é uma coisa que chama de multimodal, ou seja, são várias drogas, não é uma só. Ele vai fazer cirurgia e depois outra quimioterapia para remissão do tumor. Só que, mesmo assim, o tumor da Joana é muito agressivo. A Joana, mesmo com todos esses tratamentos, muito provavelmente, ela vai morrer depois de 13 meses. E o Cadu não. O tumor dele, na maioria dos casos, é curado. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o câncer ele não é uma doença só. Eles chamam de síndrome. Então, é um conjunto de várias doenças que têm características em comuns, que é essa divisão anômala das células crescerem muito e formar o tumor, mas elas têm origem genética diferente, ou seja, as mutações que geram esse tumor são diferentes, e por isso o diagnóstico é diferente, o progresso da doença é diferente e os tratamentos também são diferentes. E aqui é muito difícil você mostrar isso, porque as pessoas ficam em busca da cura do câncer, mas não existe uma cura. Existem várias, existe uma cura para cada tipo, para cada paciente. Então aqui, por exemplo, essa é a Ana e essa é a Maria. As duas foram fazer mamografia rotina
E tanto a Ana quanto a Maria acharam esse nódulo, esse tumor, na mama. Se você fizer o diagnóstico, ela vai lá, faz uma biópsia, então faz uma cirurgia, tira um pedacinho e aí coloca numa lâmina. Esse é o tecido da mama. Por essas características, os dois são diagnosticados como carcinoma tubular de mama. Então, os dois, pelo diagnóstico, têm o mesmo nome, o mesmo diagnóstico. Mas o tratamento é o mesmo? No caso dessas duas, não. Se você tratar, apesar de você ir, os dois têm diagnóstico, o médico vai olhar, vamos tratar tudo igual. Antigamente era tratado igual. Só que o que acontecia é que, dependendo do tratamento, uma das duas iam morrer. Por quê? Quando você vai mais a fundo no tumor delas, então aqui é um tipo de marcação. Então aqui você tem a célula, tá? Você pegou o tumor da Ana e corou com um marcador que se liga a uma proteína aqui da membrana. Tá vendo a membrana aqui em volta? Então eu tô tremendo, mas o marronzinho é a membrana em volta. Quando você marca esse marcador HER, que é um marcador que em alguns tipos de câncer de mama, ele está hiperexpresso, ou seja, isso seria uma célula normal, mas no tipo de tumor de mama da Ana, ele está hiperexpresso, ele tem muito mais, e por isso que fica super marrom aqui. Já no da Maria, isso daqui não deu. O que deu foi uma marcação para um receptor de estrógeno, hormônio. Esse tumor, ele depende do estrógeno, ele cresce pelo estrógeno. Então, você faz uma marcação, então é como se você colocasse na célula uma substância que pinta quando ela acha esse marcador. Então, aqui você vê que no citoplasma, tá vendo? Dentro da célula dessa vez, está marcado de marronzinho. Deu para entender aqui? E aí, a partir disso, eles conseguem direcionar o tratamento. Como a Ana é o HER2 positivo, que é o nome da proteína, ela vai ser tratada com essa droga, que é o trastuzumab. E como a Maria, ela apresenta o receptor de estrógeno positivo, ela é tratada por hormonioterapia. Antigamente, esse tipo aqui, antes da descoberta do HER2 positivo, era o grupo mais fatal. Hoje, ele é o mais fácil de ser tratado. Mas isso é reflexo do avanço da medicina. E o que eu quero mostrar para vocês é que tanto o HER2 quanto o receptor de estrógeno positivo são o que a gente chama de biomarcadores. O que seriam eles? Eles são moléculas biológicas que estão encontradas no sangue, outros fluidos como urina, plasma, e até mesmo nos tecidos corporais, e que vão ser usados para indicar alguma condição biológica ou doença. Então, os biomarcadores eles podem ser proteínas, como enzimas, alguns anticorpos, ou até mesmo receptores de membrana, como o HER2, ou eles podem ser a identificação de mutações genéticas dentro do DNA, ou até mesmo microRNA, que é com que eu trabalho e eu vou falar um pouquinho mais para frente. Vocês já ouviram falar de microRNA? Não? A gente fala mais para frente. Então, o que seria, então, o biomarcador ideal? O que as pessoas buscam quando elas estão procurando um biomarcador? Principalmente que a gente consiga acessar ele por meios não invasivos. O HER2 ele precisa de uma biópsia. Isso não é tão legal. A gente queria alguma coisa dessa para pegar em exame de sangue mesmo. Então, seria alguma proteína que, quando a pessoa tivesse aquele tipo de câncer, você encontrasse no sangue. Ele tem que ser específico da condição de interesse, ou seja, ele só vai aparecer no exame quando você tiver a doença em questão. Ele tem que ser uma indicação confiável, né, da manifestação da doença antes da fase sintomática. Então, você conseguir detectar ele antes mesmo do tumor apresentar os seus sintomas. E ele tem que também ser sensível a mudanças patológicas. O que isso quer dizer? Por exemplo, você tem um biomarcador que indica a presença do câncer X. Você começa a tratar aquele câncer X. E você vai avaliar se o câncer está diminuindo. Então, eles não são os ideais. Eles não podem ser considerados biomarcadores. Eles seriam só qualquer molécula. Tá? E também a ideia, né, que é uma busca que a gente tenta, é que ele seja alvo molecular específico para o tratamento. O que é um biomarcador? Por exemplo, o HER2 ele é um biomarcador. Se eu encontro ele no tumor, eu direciono o meu tratamento, indica que é aquele tipo e que é desse jeito que eu tenho que tratar. Só que também ele é um alvo terapêutico. Por quê? Porque o câncer ele é dependente desse receptor.
Se você bloqueia esse receptor, o tumor diminui. Então, o alvo terapêutico é alguma proteína dentro da célula que o tumor é totalmente dependente dela. E que se você inibe, ele diminui. Deu para entender? E aí seria muito legal se os biomarcadores fossem alvos terapêuticos, mas nem todos os biomarcadores são alvos terapêuticos e nem todos os alvos terapêuticos são biomarcadores. Por exemplo, ele inibe as outras também, só que as outras células não são tão... Muito boa essa pergunta. As outras células não são tão dependentes desse receptor, e a célula tumoral é. Então, para a célula do seu corpo, se você inibir isso daqui, pode diminuir, vai ter um dano, mas não tão grande quanto para a célula tumoral. Tá? Quando a gente fala em alvos terapêuticos, a gente busca geralmente isso. Por quê? Por exemplo, a quimioterapia que a gente usa, por que cai cabelo? Porque a gente está focando células em divisão. Então, geralmente, a maioria das quimioterapias está atacando células que estão em divisão. Por quê? Porque o tumor está se dividindo muito. Só que aí, por exemplo, a nossa célula do cabelo, ela também se divide muito. A nossa célula do intestino, ela também se divide muito. Por isso que tem tanto efeito adverso da quimioterapia. E quando você usa um alvo terapêutico, você está buscando uma coisa que só o tumor depende. E aí as suas células não ficam tão... não sofrem tanto com o tratamento. Entendeu? E aí o que eu estou falando é que o PSA, que é o antígeno de próstata específico, ele é um biomarcador de câncer de próstata. Quando a pessoa apresenta câncer de próstata, o tumor secreta essa proteína. Só que ele não tem relação nenhuma com o tratamento. Você diminuindo, inibindo ele, não vai causar o tumor diminuir. Ele é só um indicativo do que tem o tumor. E quais são os tipos de biomarcadores? Por exemplo, nós temos os biomarcadores de predisposição, que ele diz para você qual é a probabilidade de você desenvolver tal tipo de câncer. A gente tem o de diagnóstico, que é o que fala que tipo de câncer eu tenho. Ele responde essa pergunta. O de prognóstico, que ele vai falar como essa doença se comportará. Ou seja, se, por exemplo, você tem a proteína X muito expressa, aquele tumor é mais agressivo que outro que não tem. Ou ao contrário, se você tem a proteína Y, ele é mais fácil de curar. Você tem... Isso, configurou. É o de rastreamento. Ou seja, você vai fazendo os exames periódicos para que você consiga detectar essa doença precocemente, antes da fase sintomática. Você tem os preditivos, que é aquele que vai ver se a terapia está funcionando, se aquela é a melhor terapia para aquele tipo de tumor. O HER2 é um tipo de preditivo. Ou seja, ele fala, essa terapia é melhor para esse tipo de tumor. Você tem também o de monitoramento, que é para ver se o tumor está aumentando ou não. Você tem o de recidiva, que após, por exemplo, a fase de remissão, que a pessoa está curada, você faz o acompanhamento para ver se esse tumor vai voltar ou não, se vai ter recidiva. E aí, você pode usar os biomarcadores em várias fases do tratamento. Por exemplo, o de predisposição e o de rastreamento, eles são usados antes mesmo do diagnóstico. Antes mesmo de você saber se tem a doença ou não. O diagnóstico é no momento. E os outros, eles são usados a partir do momento que você inicia o tratamento, que você tem o diagnóstico. Então, cada proteína, cada biomarcador pode ter a sua função. Agora eu vou falar um pouquinho dos biomarcadores. Então, vamos pensar nos receptores de membrana. Então, nós temos a célula com mitocôndria, com centríolos, com o núcleo, com citoplasma, membrana, mitocôndria. E aí eu quero que vocês olhem aqui, na região entre citoplasma e membrana. Por quê? Porque essa é a região onde a gente vai ter os receptores de membrana. Então, os receptores de membrana, eles fazem a interação de uma célula com a outra, da célula com o meio. Eles que respondem. Então, como uma célula sabe que o meio... que ela precisa liberar glicose, porque o meio tem menos glicose, e alguém vai sinalizar isso, vai perceber isso. São os sinalizadores de membrana. E aí nós temos dois tipos. Nós temos o receptor citoplasmático, que geralmente você tem ele responde a uma molécula que consegue atravessar a membrana plasmática
E você tem o receptor de membrana, que ele responde a uma molécula que não consegue. Porque lembra que a membrana é feita de lipídios, ou seja, se a proteína não é lipossolúvel, ela não ultrapassa. E aí nós temos dois exemplos. O receptor de estrógeno, que a gente mostrou na figurinha ali, lá na frente, ele é um tipo de receptor citoplasmático. Por isso que cora dentro da célula. E o HER2, ele é um receptor de membrana, ou seja, por isso que cora ao redor. E eles são biomarcadores preditivos, ou seja, eles determinam qual vai ser o tratamento que o médico deve seguir para curar aquele paciente. Só que o ponto ruim desses biomarcadores é que eles exigem biópsia. O HER2 e o receptor de estrógeno, eles não vão ser identificados no sangue nem na urina. Você só vai ver se você olhar para a célula do tumor. Aí nós temos também, mas então como que a gente vê as proteínas se tiver no sangue? Vão ser proteínas que o tumor secretar. Então a gente vai no Golgi, que é o que secreta, a proteína vai estar lá e o tumor vai secretar e vai cair na corrente sanguínea. E aí, por exame de sangue, a gente consegue captar isso. Um exemplo de biomarcador que não é de câncer, mas que você consegue, é o de gravidez. Como vocês acham que funcionam os testes de gravidez de farmácia e o de sangue? Alguém tem ideia? Isso. Não é nem a acidez, ele detecta. E no sangue ele detecta especificamente, porque existe um hormônio que o embrião secreta, que é o beta-HCG, e que tanto os exames de sangue quanto o de urina, eles conseguem captar isso. E eles são marcadores de diagnóstico, porque eles falam se está grávida ou não. Outro exemplo que eu falei é o de próstata. Então, a próstata, quando você tem a formação de um tumor, os tumores de próstata, eles secretam esse antígeno protastático específico, que quando ele está em níveis aumentados, eles revelam um possível câncer de próstata. Esse biomarcador ele não é o ideal, porque ele pode indicar inflamações, e por isso ele geralmente é confirmado pelo exame de toque, que é aquele que todos os homens evitam. E aí eles são geralmente de rastreamento, ou seja, homens a partir de 40 anos passam a fazer esse exame para ver se detecta o PSA. Já estão fugindo nessa idade do exame. Ó. Aqui, por exemplo, são outros tipos de biomarcadores que já são aprovados e já são usados e que são encontrados no soro ou na urina. O da urina, geralmente, eles revelam para câncer de bexiga, porque já eles secretam lá na bexiga. O resto de sangue pode ser de câncer de mama, aqui ovário, pancreático, e são diferentes antígenos. Eles geralmente são chamados de antígeno, carcinogênico e um número. E as mutações genéticas que nós podemos ter? As mutações genéticas, então, a gente vai encontrar no núcleo. E elas podem ser tanto mutações a nível cromossômico, ou seja, tem um cromossomo a mais, 2 cromossomos a mais, ou pode ser a nível de base mesmo. Então, muda uma base, muda uma proteína, desregula, ou um gene inteiro se duplica dentro do cromossomo, e aí você tem mais proteínas sendo produzidas. Aqui os cromossomos para mostrar. E aí, por exemplo, essas mutações genéticas você pode tanto encontrar somente na célula do tumor, que então são mutações que estão acarretando aquele tumor ou que estão presentes nele. Por exemplo, aqui nós temos a leucemia. A leucemia, ela geralmente, você tem uma proliferação, ele não é um tumor sólido, você não vê um maço. Você tem uma proliferação exacerbada dos glóbulos brancos, linfócitos e monócitos. E aí, quando a pessoa é diagnosticada com leucemia, existem vários tipos. E aí existe um exame que se faz, que você faz o cariótipo das células, e porque existe uma translocação famosa, que é chamada que forma um cromossomo Filadélfia, que é a troca de parte do cromossomo 9 com parte do cromossomo 22. Então, fica um cromossomo 9 mais compridinho, e um cromossomo que é chamado de Filadélfia com parte do 9. E é o que a gente encontra aqui.
Tá vendo que esse daqui tá maiorzinho e esse daqui tá menorzinho. O pequenininho é o Filadélfia. Isso se faz muito de rotina e é o critério para diagnóstico da leucemia mieloide crônica, que acomete principalmente crianças e que o Filadélfia ele também é um alvo terapêutico nesse caso. O tratamento dessa doença busca inibir a proteína que esse cromossomo produz. Só que assim, quando ocorre a mutação somente na célula tumoral, a gente só consegue ver por biópsia. No caso da leucemia, como é um tumor de sangue, você faz uma coleta de sangue. Mas em alguns casos, quando, por exemplo, tem mutações que são encontradas no pulmão, você só consegue com uma biópsia de pulmão. Então não é tão viável, existe uma cirurgia envolvida. Mas existem também mutações genéticas que podem estar em todas as células do corpo. Às vezes você tem uma mutação em todas as suas células e que ela gera uma predisposição ao câncer. O quê? A droga, geralmente? Por exemplo, no caso é muito trabalho conjunto. Então, tem alguém que está formulando... Alguém descobre um alvo terapêutico. Por exemplo, descobrir o cromossomo Filadélfia. O cromossomo Filadélfia faz essa proteína... que eu acho que é ACLX, alguma coisa, e que essa proteína está levando ao tumor. Aí vai a indústria farmacêutica, estuda a proteína. As pessoas da farmácia, pesquisadores da farmácia, começam a tentar sintetizar alguma droga que inibe isso. Eu não sei direito como eles fazem, mas é farmácia. Eles mandam para a gente, ou para os pesquisadores da área da biologia, ou até mesmo eles, e a gente testa isso em linhagem. Deu certo em linhagem? Aí passa para o camundongo. Deu certo em camundongo? Passa para... Aí a gente faz estudos clínicos. Então, começa a tratar em paciente que você não sabe direito, não está respondendo a nada. Eles entram nesses estudos clínicos, passa por várias fases, e aí chega no mercado. É tipo uns 10 a 15 anos e muito dinheiro nesse processo. Mas é assim que se criam as drogas. E aqui, vocês vão ver que isso que eu falo de biomarcador genético é o exemplo do BRCA1 e BRCA2, que é de câncer de mama. Acho que todo mundo aqui já ouviu que câncer de mama tem uma grande porcentagem de ser familiar. Muita gente que tem, a mãe teve, a avó teve, e que geralmente isso se decorre a uma mutação que tem no gene BRCA1 e BRCA2. E que as mulheres que têm mutação nesses genes, elas têm maior risco, aqui dá para ver, de 60% a 87% de chance de ter câncer de mama e de 20% a 54% de chance de ter câncer de ovário ao longo da vida. Então, imagina, qualquer pessoa que apresenta mutação nesse gene em determinado locus, ela apresenta quase 90% de chance de ter câncer de mama. E aí é o caso que ficou famoso da Angelina Jolie. Lembra da história? A Angelina Jolie, ela retirou a mama, as duas mamas, porque tanto a mãe quanto a avó dela morreram com câncer de mama. E ela fez o exame e ela viu que ela tinha mutação. E aí, por isso, ela retirou. Porque aí ela não corre mais esse risco. E esse exame, ele é feito com sangue, eu acho que pode ser até mesmo feito com mucosa. E você faz o sequenciamento, tanto do BRCA1 quanto do BRCA2, e vê a mutação. Geralmente, muitos pesquisadores, o que eles fazem? Quando, por exemplo, uma mãe ela é diagnosticada com mutação nesse gene, eles vão avaliar a família. Então, faz um acompanhamento genético. Faz esse exame em todas as mulheres da família, para que elas, então, começam a fazer o exame logo cedo, o mais cedo possível. Então, merece um pouco mais de atenção, porque a probabilidade delas terem o câncer é muito alta. E aí, nós temos também o microRNA, que é com que eu trabalho. Então, todo mundo conhece a historinha aqui de você ter um gene que é transcrito em RNA mensageiro e de RNA mensageiro em proteína, certo? Só que aí tem um tal de microRNA. E esse microRNA é um gene que ele é transcrito numa molécula de RNA, só que bem menor que o RNA mensageiro. Ela tem 20 pares de base, mais ou menos. E ele não é transcrito em proteína. Ele, na verdade, se liga ao RNA mensageiro, por complementaridade de base, e ele trava esse RNA mensageiro.
ou ele se liga também a um complexo e destrói o RNA mensageiro, ou ele simplesmente impede o ribossomo de vir passando aqui, transcrevendo o RNA mensageiro em proteína. Então, ele é um dos grandes reguladores no câncer. E existe muitos estudos que mostram que esses microRNAs eles estão muito desregulados nos tumores e que eles também podem ser usados como biomarcadores. Além disso, dentro dos microRNAs, existem os microRNAs tumorais, que são aqueles que estão presentes dentro das células tumorais, e aqueles que são encontrados na corrente sanguínea, porque eles podem estar circulando. E existem estudos que mostram que pessoas com câncer, eles têm variação na expressão desse microRNA circulante, o que é muito bom, porque aí você conseguiria detectar isso com um exame de sangue. O que eu trabalho não é muito com os circulantes. Eu analiso, na verdade, eu trabalho com osteosarcoma, que é o de osso, e aí a gente coleta amostras dos pacientes do HC, e aí a gente faz extração, extrai o RNA, extrai o microRNA, e a gente vê o quanto esses microRNAs estão expressos. Então, geralmente, quando se faz esses estudos, a gente faz sempre comparações. Então, a gente pega ou a amostra do tumor e a amostra do tecido normal do paciente, então, meu tumor de osso e o osso, ou eu pego o sangue do paciente e o sangue do paciente que não possui tumor. E aí o que se faz, primeiramente, são o que a gente chama de técnicas de larga escala, que hoje, antigamente não tinha isso, mas hoje já tem. Ou seja, eu pego, geralmente é muito caro, então você faz poucas amostras, então 10 e 10. E aí você compara cerca de, sei lá, 600, cerca de 1.000 genes ou 1.000 microRNAs, que entre esses dois, você vê a expressão. E aí você está comparando 1.000 microRNAs desse tumor com 1.000 do tecido normal. E aí você vê quais que estão desregulados. Deu para entender mais ou menos? E aí, você seleciona aqueles que estão, assim, muito. Porque aí você valida esse estudo. O que você valida? Você pega, agora, só estudando aquele microRNA que você escolheu, aquele gene que você escolheu, só que você utiliza uma quantidade de amostras bem maior. Então, 40, 50, e comparando também. E aí, você tem a validação. Então, você encontra, nossa, realmente, esse microRNA aqui, ele está muito mais expresso na célula do tumor do que na célula de tecido normal. E aí, o que você pode fazer? Além de você ver isso, você pode correlacionar com o histórico do paciente. Então, você vê, olha, aquela amostra de tumor que veio do paciente tal e tal e tal, e aquela do outro, você vê que a daqueles pacientes que sofreram metástase, por exemplo, está muito mais expresso do que daqueles pacientes que não sofreram metástase. Ou seja, isso é um indicativo que ainda tem muitos passos pela frente para validar, mas que talvez, se você pegasse a amostra do paciente e visse esse microRNA expresso, você saberia se aquele tumor é mais agressivo ou não, se aquele tumor tende a entrar em metástase ou não. E aí você tem vários ensaios clínicos, então você vai ver se é realmente, se isso é só um biomarcador, ou se esse microRNA que está hiperexpresso, você silencia. E aí você vê que realmente a célula diminui a capacidade de invadir. Então, realmente, esse microRNA está influenciando nisso, esse gene. Então, são esses os tipos de estudo que dá para fazer. E uma vez validado, isso vai para a clínica, né? Então, começam os ensaios clínicos. Vai usar em exame ou não? Vai ser válido para exames ou não? E aí vai. Então, hoje, o câncer, a perspectiva do câncer, não é tratar cada tumor como um tumor. Cada paciente como um paciente. Porque, às vezes, você trata todos como iguais, mas eles não são. Cada tumor é diferente. E aí, o que a gente quer é saber diferenciar, conseguir diferenciar cada um e saber a melhor forma de tratar. Então, a gente está tendendo para a medicina personalizada. Ou seja, a gente coleta, examina, descobre tudo o que pode estar causando e trata da melhor maneira. Então, eu acredito que a cura hoje não tá na evolução de várias coisas, na evolução da gente identificar biomarcadores para detecção precoce, para saber se é dessa forma que a gente vai tratar, de outra forma. Evolução para encontrar novas drogas.
novos alvos e essa evolução no tipo de análise do tumor, porque hoje ainda é muito caro. Não é viável fazer isso para qualquer paciente que entra aqui no HC com câncer, você pegar o tumor e descobrir tudo, ver tudo que está errado naquele tumor. Sendo que, além disso, às vezes, um tumor tem várias populações de células diferentes. Então, você trata uma população, mas a outra fica. Então, assim, ainda tem muito pela frente, mas eu acho que esse é o caminho. Eu poderia enviar no sangue uma célula que matasse e também se dividisse, só que depois ela se, tipo, morria e inibia as células que faziam câncer. Não sei se morria. O que tem hoje? Você pode, por exemplo, o microRNA. A gente não tem como inibir o microRNA, ele não tem uma droga que supostamente... Um gene, por exemplo, tem uma droga, você quer silenciar um gene. Você pode usar vírus. Hoje a gente faz isso em vivo. Em vivo não, in vitro, nas células. Mas a ideia, já tem gente trabalhando nisso, em você fazer um vírus que carrega um microRNA que silencia o gene que está hiperexpresso no câncer. Só que ainda não tem ninguém fazendo isso, mas a gente faz in vitro. Ainda não sabe como aplicar. Alguns, por exemplo, o próprio sistema imune do paciente, ele combate o tumor. Então, assim, o tumor ele tem a habilidade de se esconder do sistema imune. Mas eu, por exemplo, já devo ter evitado muitos tipos de câncer, muitas células mutadas, porque meu sistema imune reconheceu e matou a célula. Aqueles linfócitos T, citotóxicos, eles reconhecem e matam. Só que existem, quando o tumor está estabelecido, quer dizer que ele deu um jeito de desviar a atenção do sistema imune. Então, o sistema imune não reconhece mais ele como tumor para matar. Existem drogas que o que eles fazem? Por exemplo, tratamento de câncer de pele, eles geralmente colocam uma substância que faz o seu sistema imune mais ativo. Ou seja, para o seu sistema imune passar a reconhecer a célula melhor. E aí, isso às vezes combate. O que pode acontecer é de ativar demais, e aí seu sistema imune não reconhece o tumor, mas reconhece sua célula também como inimiga, e aí é ruim. Mas existe isso. Mas assim, de injetar uma célula, eu acho que o que mais fazem é injetar mesmo algumas substâncias que fazem as suas células combaterem o tumor. Isso existe. Boa tarde. Boa tarde. Você falou que a cura do câncer, né, está mais ligada hoje, no futuro, a um estudo mais individualizado do paciente, né, das causas. Hoje, você saberia me falar quantas pessoas, quantos profissionais precisam estar envolvidos para estudar um paciente? Porque pensando assim, futuramente pode... O que vai, no caso de um sistema público de saúde, como a gente vai poder trabalhar com isso, com recursos escassos que a gente tem hoje para atender individualizado cada paciente? É muito difícil, muito mesmo, assim. Eu acho que a gente tende, mas hoje não é viável, não sei nem se daqui 10 anos seria viável. Mas, assim, a ideia é... Porque eu falo, eu vou às vezes nos lugares estudar câncer, aí eu saio desanimada. Eu falo, nossa, gente, tá? É meio que impossível. Porque é um monstrinho mesmo. Você tenta de um jeito, inverte de outro, você tenta tratar de um jeito, a célula cria resistência e se mantém. Assim, existem cânceres que têm cura e hoje são curados, mas existem aqueles que voltam. Então, assim, hoje eu acho que tem duas vertentes. Essa do sistema imune que eu falei para ele, a imunoterapia, ele é muito indicada porque, de certa forma, trataria todos os tumores de uma forma geral, permitindo que seu corpo reconhecesse. Então, não seria tão personalizada. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se isso é viável, porque tem umas que conseguem se escapar. Então, assim, eu acho que conhecendo o tumor seria a forma mais viável. Eu acho que, a partir do momento que... Eu não acho que você vai, por exemplo, pegar e estudar o genoma inteiro, mas você vai estudar genes chaves. Eles já fazem isso no exterior, por exemplo. Eles pegam o tumor, fazem... eles têm alguns genes que são os principais envolvidos. Então, eles pegam e analisam isso. E aí, com isso, eles conseguem direcionar o paciente para clinical trials, que são experimentos clínicos, né? Ensaios clínicos, para cada paciente. Já tem isso, mas não numa escala tão grande. Mas existe um hospital que faz tudo desse jeito. Então, assim, no Brasil, no sistema público de saúde, eu não sei
quando que isso seria viável. Mas quem sabe vai diminuindo os custos. E assim, mão de obra não é tanta, não são tantos assim. Porque na verdade é pegar o ensaio e botar na máquina para rodar. Hoje é bem mais fácil. Ô, Gabriela, não sei se você conhece um exame que chama CEA, que faz as pessoas com câncer. Não sei. Eu queria saber se ele é considerado um biomarcador, porque parece que eles usam esse exame só depois de diagnosticado o problema. Então, eu não sei. Esse eu não conheço, mas existem... depende do que é diagnosticado. Por exemplo, esse HER2, ele também é feito após o diagnóstico de câncer de mama. Mas ele é o jeito de você direcionar o tratamento. Então, após o diagnóstico, você faz esse exame, para que aí você consiga direcionar o melhor tratamento. Então, às vezes, ele funciona da mesma forma. Ele, pelo que eu entendi, ele parece que indicava se o tratamento estava sendo correto ou não, quando aparecia a resistência, que você comentou agora há pouco. Uhum. Acontece muito. Esses de monitoramento, geralmente, eles funcionam assim, porque você quer saber se o tratamento está funcionando ou não, você tem, um tumor que você tem... Quando o tumor, antes do tratamento, tem X, elimina X substância, uma quantidade X. Conforme você vai tratando, a tendência é isso diminuir. Então, você sabe se o tratamento está ou não funcionando, avaliando essa diminuição. Tá. Então, não seria um biomarcador? É um biomarcador, é de monitoramento. Tá. É um biomarcador de monitoramento. Seria como uma célula normal combater as células do câncer? O do sistema imune poderia. Tá. Mas o que eu quis falar é que, por exemplo, quando você tem o câncer, quer dizer que a sua célula já não está combatendo ele. Se ela estivesse combatendo, você não estaria com câncer. Mas o que eles fazem é colocar uma droga que estimula o seu sistema imune. Então, fala para ele acordar de novo e começar a combater a célula. Existe esse tipo de tratamento. Alguns cânceres, eles são tratados dessa forma. Gabriela, pelo que eu entendi, o HER2, ele pode ter duas funções. Ele pode ser o alvo do tratamento ou ele pode somente indicar. Como que ocorre esse mapeamento de o que ele está executando no tumor? Não, sempre... Na verdade, ele é os dois. Não é quando ele é um biomarcador, ele é um alvo terapêutico. Então, ele é os dois. Se você encontrou ele, o tratamento é baseado na inibição dele. Mas ele não poderia indicar em um outro tumor? Ele não poderia ser um indicador? De outro tumor, não. Ele é mais específico de câncer de mama. Na verdade, ele funciona como biomarcador em câncer de mama. Duas perguntas. A primeira, se eu tenho um tipo de célula cancerígena em um local, por exemplo, eu tenho no braço. Aí, nesse mesmo lugar que eu tenho um tipo de célula cancerígena, pode aparecer outro tipo aonde já tem a célula cancerígena? Então, o que pode acontecer é assim. O câncer, acontece uma mutação e a célula começa a proliferar muito. Então, você tem aquela população de célula que tem aquela mutação que foi a que começou o câncer. Só que como ela se divide muito, ela sofre também muitas mutações. Então, vai chegar um momento que o seu tumor não é só uma população de célula em que todas têm aquela mutação. Não, vai ter outra... como acumulou, você vai ter no mesmo tumor várias populações diferentes de células com diferentes mutações. Respondi? Para ser mais específica, não tem como, então... Tem como no tumor, por exemplo, num osteosarcoma, você ter células que possuem uma mutação X e células que possuem uma mutação Y. E aí você vai tratar, é um grande problema o tratamento. Você vai lá, você trata baseado no X. Só que aí tem as células do Y e as células do Y voltam a crescer. E aí você tem resistência. É porque me ocorreu a ideia, que agora vem a segunda pergunta, que na verdade é uma ideia, é que assim... Eu tenho um amigo que tem um primo que conhece outro cara que foi pra Índia e lá... Eraster Egg do Homem-Formiga, mas tudo bem. Assim, lá na Índia tinha um cara que ele tinha um câncer, ele não sentiu nada, sabe? Ele teve o mesmo câncer por 10 anos e continuou normal. Me ocorreu a ideia que se
o próximo Homo sapiens tiver um problema muito grande com câncer, não poderia, na verdade, injetar um câncer nele, no próprio Homo sapiens, que inibisse os outros cânceres? Que, por exemplo, se tem câncer nele já, não aparecesse mais câncer, mas como você disse que pode ser 2 tipos cancerígenos. Pode. Mas então, é viável isso? Eu não sei, eu não acho que não. Eu acho que tipo um câncer não combateria o outro. E eu acho que você pode ter um... É raro, porque geralmente um tumor já destrói muito o organismo para ter 2. E não é assim, por exemplo, tem gente que vive a vida inteira sem ter um tumor. Então não é uma coisa assim, a gente fala que é fácil, mas não é fácil pegar um tumor, ter um tumor. E então eu acho assim, eu não acho que é tão viável assim você pegar de um, eu acho que é muito arriscado, na verdade. Gabriela, e eu acho que até posso falar eu acho que até pensando que o câncer também tem essa questão da descompensação, né, de a falta de controle, né, falta de apoptose, e aí você coloca um outro tecido com a mesma propriedade, na verdade tem uma vez veio um palestrante falar de teratoma aqui, foi bastante bacana, né? Ele mostrou, né, para os alunos que realmente o tecido o tumor, né, ele é totalmente caótico, né? Então pode ter vários tipos de linhagens, né? Então eu acho também não teria, né, muito sentido, né, você combater fogo com fogo, né, nesse caso, né? E assim, às vezes aquele organismo que viveu 10 anos com aquele tipo de tumor não era agressivo àquela pessoa, mas você coloca em outra, cada organismo é cada organismo, então assim, às vezes na outra pessoa vai ser. Então pode acontecer isso também. Enquanto estava estudando biologia, nós aprendemos sobre o glicocálix. Ele tem um papel como um biomarcador também? Então, eu acho... Depende. Eu acho que às vezes, na verdade, você pode ter... O glicocálix, eu acho que ele vai funcionar mais quando o seu sistema imune reconhecer aquela célula. Mas eu não sei dizer se ele já tem dados do glicocálise como regulador, como biomarcador. Mas eu acho que ele pode... Porque assim, o glicocálise ele pode variar de acordo com o que você tem dentro da célula. Então, se a célula está anômala, ela está excretando proteína diferente, secretando, elas vão aparecer lá fora. E aí o seu sistema imune talvez reconheça. Eu queria saber se os biomarcadores não destroem células normais também, porque as pessoas que estão com câncer, ele faz o tratamento com quimioterapia, né? Esses produtos que é jogado na corrente sanguínea para destruir o câncer, mata também as células normais. É isso aí. Não, na verdade, os biomarcadores, não são biomarcadores, são aí da quimioterapia são alvos terapêuticos. Então é aquilo que você quer inibir, que está diferente na célula tumoral e que ela depende disso para crescer e aí você inibe. Inibe o crescimento, porque é como se matasse de fome a célula, isso, não é isso? Tem isso. Mas as células normais também morrem. Também, por isso que a quimioterapia tem tanto efeito. Mas a ideia do alvo terapêutico é você buscar uma coisa que esteja... em que a célula tumoral seja totalmente dependente. Por exemplo, o câncer de mama, você usa aquele que tenha o receptor de estrógeno, você usa a hormonioterapia, que é geralmente a mesma coisa, que é a retirada de hormônio. Então, você retira, a mulher produz estrógeno, o tumor cresce absorvendo esses estrógenos. Então, o tratamento para esse tipo de câncer de mama é você cortar o estrógeno. Isso afeta a mulher? Afeta, da mesma forma que menopausa. Esse tipo de tratamento afeta o corpo inteiro, mas afeta muito mais o tumor. Então é por isso. E aí, conforme os alvos terapêuticos você está focando naquilo que está mais desregulado naquela célula, você diminui a agressão nas outras. Então essa é a ideia. Gabriela, você trabalha com criança, né, ou não? Eu trabalho com câncer pediátrico. Na verdade, eu não conheço as crianças que têm. Não, isso eu sei. Câncer, você trabalha com a doença e não com a criança, né? Isso, Então, isso já é muito diferente. E a gente sabe também que a leucemia em criança alcançou um altíssimo índice de cura, né? Uhum. Essa é e talvez seja um exemplo de que a ciência gatinha tanto, né? Principalmente no Brasil, e as pessoas leem muito pouco, embora
né? Elas citem muito, mas quando pega um tipo de câncer, ele vai, né? Ele consegue. E tem vários hospitais, aqui é um, né? Que a leucemia, já há muito tempo em criança, deixou de ser um câncer incurável, né? A segunda coisa é que você ia falar de microRNA. Desculpe as perguntas, mas ele é bem diferente do HER. Isso, o microRNA, na verdade, ele não é nem uma proteína, né? Ele é um RNA pequeno, que Então, não é codificado. Mas ele é um biomarcador. Ele é um biomarcador, ele pode ser um biomarcador. E não invasivo e não específico. Ele pode ser, ele é específico. Assim, hoje não tem nenhum biomarcador de microRNA que é reconhecido na clínica. Ninguém não trabalha, ninguém faz. O médico não vai lá e pede a expressão. Tem estudos que mostram isso. Então tá só na pesquisa ainda. Mas sim, alguns pode existir microRNA específico de tumor, sim. Que tá. Aí pro sangue seria o circulante. Mas existem estudos que mostram alguns microRNAs que estão na corrente sanguínea apenas em caso de determinado tumor. Determinado tumor. Nem em todos também. Ah, sei. E não é inespecífico. Porque você falou que é muito caótico, né? A ação do micro é caótica. Você usou mais outra expressão. Não sei. Confusão de microRNA, né? Existem, na verdade, existem muitos microRNAs. É difícil você definir uma via. Existem muitos microRNAs que a gente não sabe nem como eles regulam a célula. Então, assim, tem gente estudando se ele está expresso ou não no tumor, se ele indica que é tumor ou não, o que ele faz na célula, se ele pode ser inibido e causar uma redução no tumor. Então, assim, é confuso. Mas o que é legal do microRNA e que isso despertou muito interesse é que, geralmente, a gente chama de assinatura do câncer. Então, eles faziam muito isso com gene, tentavam fazer com gene. Então, eles precisavam estudar, sei lá, expressão de 300 genes para conseguir diferenciar um tumor do outro. E com microRNA, não, já era mais estabelecido. Então, eles, às vezes, com 20 microRNAs, você consegue diferenciar 2 tumores muito parecidos. Só pela expressão desses microRNAs. Que aí eles teriam a sua assinatura. Então, hiperexpressa esse e hipoexpressa esse. Diferente do outro, que é bem parecido. Deu para entender? Dá para entender e é importante que os meninos façam, que a gente faça uma relação com o dogma central, lembra? DNA e depois o microRNA sendo um controlador. Na verdade, ele escapa um pouquinho do dogma. Ele é uma... Você fala assim, todo RNA mensageiro que for transcrito do gene vai virar proteína. Não, não é todo. O microRNA está aí para falar que não vai ser todos, não. E daí é mais fácil por essa via, que esse foi um grande avanço, né? Ele é um indicativo a mais. É algo que antes, pelos genes, você não conseguia definir uma assinatura. Hoje, sabendo do microRNA, estudando a expressão deles, você consegue. E ele nem sempre é específico. Nem sempre é específico, não. Quer dizer, não se sabe ainda se é ou não. Alguns específicos, assim, do tumor? Não, dos tecidos. Existem microRNAs que são expressos em alguns tecidos. Existe microRNA, a gente está ligado com desenvolvimento, está ligado com progressão da doença, com todas as vias da célula praticamente tem microRNA agindo ali. E assim como alguns genes só são expressos, por exemplo, no cérebro, alguns microRNAs também só são expressos no cérebro. E aí, alguns microRNAs só são expressos em tal tipo de tumor. Existe isso também. E a leucemia em criança, o grande avanço? Eu acho que foi um grande avanço, mas a gente sempre busca falar, mas ainda tem aquelas que a gente encontra recidiva, e aí a gente quer estudar essas. Porque outro dia, inclusive ontem, a gente estava numa aula e eles descobriram uma mutação num gene, um polimorfismo num gene, que faz com que essas crianças, que apesar da cura ser muito grande, essas crianças têm recidivas. E aí você descobrir o que está causando aquela recidiva ainda é importante, porque se 9 ficam salvas, ainda tem uma ali que está morrendo, né? E a gente não quer isso. Então, assim, teve muito avanço. A descoberta do cromossomo Filadélfia que eu mostrei foi, assim,
de muita importância, mas hoje a gente está na 4ª geração de medicamento para inibir esse cromossomo Filadélfia, porque tem recidiva, tem resistência. Então, assim, tem muitos avanços, mas ainda eu acho que tem muito caminho para percorrer. Se uma pessoa tiver o câncer em uma mama e tiver o câncer novamente em outro, o tratamento seria o mesmo? Nossa, essa é uma boa pergunta, eu nunca pensei nisso. Mas depende, você pode rezar para que seja o mesmo tipo de tumor. Mas se não for, eu acho que aí vai ficar para os médicos decidirem. Às vezes você começa por um, e aí termina um e começa a tratar o outro. Mas assim, se forem iguais, o tratamento pode ser o mesmo. Mas às vezes ninguém garante que são iguais. Aí... Obrigada. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Uma mulher com câncer, ela pode amamentar normalmente? Com câncer de mama? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu acho que com tratamento não, porque. Eu não sei. Na verdade, que outro dia eu tava até ficando curiosa. São coisas que eu não sei ainda. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela teve leucemia, tratou, teve recorrência, tratou. Hoje ela tá bem, mas os médicos dizem que quando ela engravidar, existe chance de voltar. Então eu acho super legal, porque existem algumas próprias alterações que o corpo tem durante a gravidez que podem induzir novamente o câncer nela. Eu acho que ela poderia amamentar, porque na verdade o câncer não é uma doença infecciosa. Então assim, ele não vai secretar nada que possa causar alguma coisa para o bebê, mas se você estiver tratando, eu acho que isso não poderia, porque a droga poderia chegar na criança. Obrigada. Qual que é a função de um microRNA? É uma versão mini do RNA? Não, o microRNA, ele é um mini RNA também, mas ele, na verdade, o papel dele é regular o RNA mensageiro. Porque se não tivesse, imagina que não tivesse o microRNA, se você produzisse X moléculas de RNA mensageiro, você ia produzir, na verdade, não X molécula de proteína, mas todo esse RNA mensageiro ia ser transcrito em proteína. Porque, às vezes, o mesmo RNA mensageiro transcreve várias proteínas, vários ribossomos se ligam nele e transcreve várias vezes. Mas o papel do microRNA é regular esse RNA mensageiro. Por mais que você esteja expressando o gene, não quer dizer que a proteína está lá. Porque o microRNA pode estar cortando esse RNA mensageiro. O que hoje se usa muito, eles seguindo essa linha do microRNA, eles fazem um sintético do microRNA. Por exemplo, você quer inibir aquele gene. Então, você não quer que aquele gene seja transcrito em proteína. O que você faz? Você faz eles chamam de RNA-I, RNA de interferência, que é como se fosse um microRNA, e que ele, igualzinho, só que você injeta na célula, e a célula se liga ao RNA mensageiro e não deixa virar proteína. Isso é o que o microRNA faz na célula normal. E aí você faz isso em laboratório. Não? Ó. Imagina que você tem, na célula normal, imagina na sua célula. Você tem o microRNA e o papel do microRNA é controlar o RNA mensageiro, controlar o quanto do RNA mensageiro vira proteína. Então, se você tem, por exemplo, o RNA mensageiro, o gene hiperexpresso, mas você tem esse gene sendo transcrito em RNA mensageiro, mas você tem muito microRNA que quebra esse RNA mensageiro, você não tem a proteína. Então, ele está regulando essa via. Ele está lá para não deixar o RNA mensageiro virar proteína. Ele é um regulador negativo. Tá? O microRNA. Ele não é transcrito em proteína. Ele impede que o RNA mensageiro seja transcrito em proteína. E esse microRNA, ele pode sofrer mutações? Pode. Ele pode estar hiperexpresso. Eu não sei. Mutação na sequência, às vezes, não interfere tanto, porque ele não pareia com o RNA mensageiro para quebrar ele. É específico, não é tudo certinho. Então, pode ter algumas bases que não pareiam. Mas se você tiver, por exemplo, muito do microRNA sendo expresso, por exemplo, sofreu mutação de você ter vários genes que codificam esse microRNA, você vai ter muito mais microRNA do que uma célula normal, por exemplo, que não tem mutação. E aí você vai ter muito menos da proteína que você deveria ter. Então, tecnicamente,
o microRNA também possibilita a codificação de proteínas. Isso. É isso aí. E aí o que é legal é que a gente faz isso na prática, porque você tinha o microRNA, mas a gente, por exemplo, eu não sabia, as pessoas não sabiam como que você impedia, se você não quer... Hoje tem droga, você vai lá e inibe a proteína, mas se você não tem droga, você não poderia inibir que essa proteína, que esse gene vire proteína? Como que você faz isso? Hoje você faz um microRNA e coloca dentro da célula, que é o RNAi. E aí ele se liga ao RNA mensageiro e não deixa virar proteína. Já inventaram um microRNA? Eles fazem o RNAi. Meu Deus. E aí você bota na célula. Interessante. O microRNA tá ligado com a metilação? Tá. Muitos genes de microRNA estão metilados. O gene que eu trabalho, que dá origem ao microRNA, ele pode estar metilado. E aí, por isso, você não tem a expressão do microRNA. Mas é ele que metila também? Ou é não, ele não metila, ele é metilado. O gene dele é metilado. O tratamento do câncer infantil seria o mesmo de um tratamento de um câncer de adulto? Não. Existem muitos obstáculos. Por exemplo, quando existe um câncer infantil, que é no cérebro, que é o meduloblastoma, e se a criança tem o tratamento é quimioterapia e radioterapia. Só que se a criança tem menos de 3 anos, ela não pode receber radioterapia, porque afeta o desenvolvimento do cérebro. O glioblastoma, por exemplo, que eu mostrei, ele existe pediátrico. Só que as vias pelo qual ele se desenvolve são totalmente diferentes do adulto. Então, o tratamento tem que ser diferente. Obrigada. Imagina. Foi uma excelente palestra, Gabriela. Muito obrigado por ter aceitado o convite da Casa Ciência. Foi um grande prazer. Obrigada, gente.